Você já teve aquela sensação de que a sua vida está em espera, como se você estivesse esperando o momento certo para tomar uma decisão importante, esperando ter mais dinheiro, esperando a situação melhorar, esperando se sentir mais pronto? Mas o momento certo nunca chega e os anos passam. Isso tem um nome, e não é preguiça, não é falta de vontade, é um dos mecanismos mais silenciosos e mais destrutivos que existe na mente humana. E hoje eu vou te mostrar exatamente como ele funciona e o que ele já custou para você sem você perceber. Vamos começar com uma pergunta simples. Quantas vezes você disse para si mesmo, vou fazer isso depois? Depois de passar essa fase difícil, depois que os filhos crescerem, depois que a economia melhorar, parece razoável, né? Parece até prudente. Mas existe uma diferença enorme entre esperar o momento certo e ter medo de agir. E a maioria das pessoas passa a vida inteira confundindo uma coisa com a outra. Existe um estudo da Universidade de Calgary, no Canadá, que acompanhou pessoas ao longo de anos. O resultado foi assustador. Pessoas que adiavam decisões importantes de forma crônica tinham níveis muito maiores de estresse, arrependimento e sensação de vida desperdiçada. Não era sobre preguiça, era sobre medo. Medo do quê? Medo de errar, medo de fracassar, medo de tentar e descobrir que não é capaz. E sabe qual é a parte mais cruel disso tudo? O cérebro humano é tão inteligente que ele cria justificativas perfeitas para esse medo. Justificativas que parecem lógicas, que parecem responsáveis, que parecem até sábias. Eu não vou trocar de emprego agora porque o mercado está difícil. Eu não vou terminar esse relacionamento porque não é o momento certo. Eu não vou começar meu negócio porque ainda não tenho experiência suficiente. Essas frases parecem cuidado, parecem estratégia, mas na maioria das vezes elas são medo com roupa de prudência. E enquanto você usa essa roupa, o tempo passa. Deixa eu te contar sobre um fenômeno que os psicólogos chamam de custo de oportunidade emocional. Cada vez que você adia uma decisão importante, você não está simplesmente esperando, você está pagando um preço. Esse preço não aparece na sua conta bancária, ele aparece em outro lugar, aparece na sua energia, no seu humor, na sua autoestima, no seu senso de identidade. Cada decisão adiada fica pendurada na sua mente como uma aba aberta no computador. Você não vê, mas ela está lá, consumindo processamento, drenando energia. E quando você acumula 10, 20, 30 dessas abas abertas ao longo dos anos, você chega num ponto em que se sente esgotado sem saber por quê, pesado sem ter carregado nada visível, parado sem ter descansado. Isso é o peso invisível das decisões que você não tomou. Agora eu preciso te mostrar como esse mecanismo se instala, porque ele não começa com as grandes decisões. Ele começa pequeno. Começa quando você adia a conversa difícil com alguém que você ama. Começa quando você ignora aquele sintoma físico que já dura semanas. Começa quando você fecha a proposta de trabalho sem nem ler direito, porque não é o momento. Cada pequeno adiamento ensina ao seu cérebro uma coisa, que adiar funciona. Porque no curto prazo, adiar alivia. Você não precisa enfrentar o desconforto agora. Você não precisa assumir o risco agora. Você não precisa se expor agora. E o cérebro registra isso como alívio, como recompensa. O problema é que esse alívio tem prazo de validade curtíssimo. E o preço que vem depois é muito maior do que o desconforto que você evitou. Vou te dar um exemplo concreto. Pensa numa pessoa de 35 anos, que sabe que está no emprego errado há 6 anos. Ela sabe. Não é intuição vaga, é certeza silenciosa que ela carrega todo dia. Mas ela adia. Todo ano tem uma razão nova. Aos 30, vou esperar a promoção. Aos 32, vou esperar o mercado melhorar. Aos 34, vou esperar ter uma reserva maior. E agora, aos 35, ela olha para o espelho e vê alguém que não reconhece mais. Não porque envelheceu, mas porque passou 6 anos sendo quem não é. 6 anos de energia desperdiçada num lugar que não faz sentido para ela. 6 anos de versões dela mesma que nunca tiveram chance de existir. Esse é o custo real do adiamento. Não é só tempo perdido, é identidade perdida. E agora chegamos no ponto mais fundo dessa história. O momento que ninguém quer encarar. Porque talvez você não seja essa pessoa de 35 anos. Talvez você seja mais novo, ou mais velho.
Mas tem uma decisão que você está adiando agora. Uma que você sabe que precisa tomar. Que você pensa antes de dormir, que aparece em momentos de silêncio. Você sabe qual é. E o desconforto que você sentiu agora ao pensar nela, esse desconforto é exatamente o mecanismo funcionando. Seu cérebro tentando te afastar da decisão antes mesmo que você chegue perto dela. Mas aqui começa a subida. Porque existe algo que as pessoas que saem desse ciclo têm em comum. Não é coragem infinita, não é ausência de medo. É uma compreensão simples e poderosa. A decisão de não decidir também é uma decisão. E ela tem consequências. Quando você entende isso de verdade, quando você para de ver o adiamento como neutralidade, você percebe que toda vez que você não age, você está escolhendo ativamente ficar onde está. Você está escolhendo o emprego ruim, o relacionamento que não funciona, a saúde que está piorando. Não por acidente, por escolha. E quando você vê assim, uma coisa muda. O medo ainda está lá, mas ele perde o poder de paralisar. Porque agora você sabe que não existe zona segura. Não existe esperar sem custo. Só existe a escolha de qual direção você quer que o custo vá. Para frente, em direção a quem você quer ser. Ou para trás, em direção a quem você está deixando de ser. Agora deixa eu te dar algo concreto. Não uma lista de 10 passos. Não uma técnica mirabolante. Uma única pergunta que muda tudo quando você aplica de verdade. A pergunta é essa. Se eu continuar exatamente como eu tô, por mais 5 anos, como eu vou me sentir? Não pense rápido. Sente com isso. Visualize. 5 anos. A mesma situação, o mesmo lugar, a mesma escolha de não escolher. O que você sente? Se a resposta for desconforto, ansiedade ou aquela sensação pesada no peito, seu instinto já sabe o que precisa ser feito. A questão não é mais se você sabe o que fazer. A questão é quando você vai decidir começar. E a resposta honesta para isso é só uma. Agora. Não amanhã. Não na segunda-feira, não quando a situação melhorar. Agora não significa sair do emprego hoje. Agora não significa resolver tudo de uma vez. Agora significa dar o primeiro passo possível hoje, por menor que seja. Mandar aquela mensagem, marcar aquela consulta, escrever aquele plano, ter aquela conversa. O primeiro passo não precisa ser perfeito. Ele precisa ser real. Porque o momento em que você age, mesmo que de forma imperfeita, você manda uma mensagem para o seu próprio cérebro. Uma mensagem que diz, eu sou alguém que age. E essa mensagem, repetida ao longo do tempo, reconstrói sua identidade, transforma o padrão, fecha as abas abertas uma por uma, e você começa a reconhecer de novo a pessoa que vê no espelho. Vou fechar com a mesma premissa com que abrimos. Você está esperando o momento certo para tomar uma decisão importante? Agora você sabe. O momento certo não existe. O que existe é o momento em que você decide que chega, que já deu, que você não quer mais pagar esse preço. Esse momento pode ser agora. Eu sou o modo simples. E a minha missão é te ajudar a enxergar o que está te travando, para você poder se mover. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode fazer diferença na vida dessa pessoa.